Nilson Alves, este é o seu canal, Nilson, estou aqui interessando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é terça-feira, dia 21, né, de agosto do ano 2018. Já está aí pegando fogo as eleições para a presidência da República. Isso mesmo, né, tá nitroglicerínico puro. E saiu aí a primeira pesquisa, né, eleitoral para presidente da República depois do início da campanha, né? Depois das homologações da candidatura no dia 15, começou aí as campanhas eleitorais. Tivemos aí a primeira pesquisa, que foi feita, encomendada pela Rede Globo e o jornal Estado de São Paulo. Entrevistou 2.002 pessoas em 142 municípios no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, no Brasil, né? Tô nervoso. Eu acho também errado uma pesquisa você, por exemplo, influenciar a maioria entrevistando minoria, né? Eu acho que a pesquisa devia entrevistar mais gente, mas tudo bem, isso não é o caso. O Ibope divulgou na segunda-feira, dia 20, a pesquisa de intenção de voto, o levantamento desde o fim do prazo dos registros de candidatura. Vamos lá. Eles fizeram dois cenários, tá? Um cenário com Lula e um cenário sem Lula, né? Com Lula aparece aí 37%, a margem de 37 e 35, né? Segundo o Bolsonaro, isso mesmo, o ídolo de muita gente, né? Aquelas pessoas aí que são a favor aí dos armamentos aí, né? Jair Bolsonaro com 18%. Tá ok, no tocante. A Marina Silva aparece com 6, olha o abismo entre o Bolsonaro e a Marina, né? Bolsonaro com 18, a Marina vai aparecendo com 6. Depois vem o Ciro Gomes com 5%, o Geraldo Alckmin, olha a campanha do Geraldo Alckmin, tá fiasco, né? Mas eu acho que o Geraldo Alckmin deve crescer um pouco, porque ele tem uma maioria de tempo no horário eleitoral. Então o Geraldo Alckmin, eu acho que para mim o Geraldo Alckmin vai ser presidente, pode me apredejar à vontade, né? A campanha dele não decorou porque ele não está aparecendo, né? Porque o Lula tem os militantes e o Bolsonaro tem os mini tontos, né? Os malsominions, né? Vamos lá. Álvaro Dias está com 3 pontos. E depois aparecem os outros nanicos, né? O Guilherme Boulos, o Emael de novo. Olha, o Henrique Meirelles está junto com os nanicos, né? Com 1%. João Amoedo, né? Com o pessoal do... Como chama? O Movimento do Brasil Livre está apoiando ele, né? O João Amoedo, lá, o Isassi lá está apoiando, a galera lá está apoiando. O Isassi, né? Que é o Arthur Duval, lá, que é candidato aqui em São Paulo. O Cabo Daciolo, que virou meme, né? O Cabo Daciolo. Daciolo, Vera Lúcia e João Goulart Filho estão no pontuário. O João Goulart Filho, inclusive, eu vi esse cara semana passada, acho que foi dia 16. Dia 16, do primeiro dia de campanha, fazendo campanha aqui pelas ruas de São Paulo. Olha só. O Lula preso em Curitiba. Deixa eu ver o outro cenário, tá? Agora o cenário que praticamente o cenário que interessa nesse momento que está valendo, que é o cenário sem Lula, né? Inclusive quando foram ver ontem na Globo News, quando eu liguei a Globo News, a manchete era o Bolsonaro em primeiro, porque eles consideram a pesquisa com o Bolsonaro, com o Lula fora, né? Que é o TSE considera por enquanto o Lula inelegível, né? Esse cenário Jair Bolsonaro do PSL tem 20%, com a margem de erro de 22% a 18%. A Marina Silva está em segundo lugar, considerando uma margem de 10% a 14%. Ciro Gomes com 9%. Cadê o Geraldo Alckmin? Geraldo Alckmin com 7%, margem de erro vamos lá, de 5% a 9%. Aí aparece o Fernando Haddad, eles trocam, né? O Fernando Haddad é vice do Lula e coloca o Fernando Haddad com cabeça de chapa. Ele fica com 2% só, o Fernando Haddad, o ex-prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad. Álvaro Dias do Podemos fica com 3%. Deixa eu ver os outros candidatos. Cabo Daciolo, né? Zé Maria Emael, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, João Amoedo, Vera Lúcia e João Goulart Filho ficam aí com 1% da margem de erro, né? Considerando aí tecnicamente empatado Álvaro Dias com Fernando Haddad. Voto, olha, atenção, presta atenção como uma coisa alarmante, o número de brancos e nulos, hein?
29%. Eu nunca vi uma taxa nas pesquisas eleitorais de brancos e nulos passando de 29%. Acho que se o branco e o nulos ia passar o Bolsonaro. E o Lula, se o Lula não ia disputar o segundo turno com o Lula, se o Lula pudesse, ia disputar e vai disputar o segundo turno com o Bolsonaro, o branco e o Lula, se o Lula fosse. Não, isso mostra o seguinte, mostra a insatisfação das pessoas com as eleições e a falta de confiança que o público tem com os candidatos, mas aí tem que ter uma coisa, os candidatos ainda não estão tão expostos, né? Na televisão, né? Vamos ter aí o horário, para mim o horário gratuito no rádio e na televisão, para mim continua sendo uma peça importante, por mais que eles estão na rede social. Por isso que, mesmo que muitos candidatos, o caso do Bolsonaro, não, o Bolsonaro, o João Amoedo, muita gente tem muitos apoiadores aí nas redes sociais, mesmo assim eu acho que a campanha no rádio e na televisão, por mais que está mais curta, ela é importante, ela é fundamental para que o candidato possa ser visto, ou seja, ele é exposto. Eu lembro que todas as campanhas eleitorais, isso, eu acompanho a campanha eleitoral desde 92, 94 por aí, e eu voto desde 2002, que eu espero, principalmente desde 2002, eu espero chegar o horário eleitoral para começar a escolher o que eu vou votar, né? Eu vou deixar porque de repente na pré-horário eleitoral você tem um candidato, de repente esse candidato aparece um outro melhor e você muda o voto, né? Então é isso que vai acontecer, né? Eu acho que o povo está muito desgostoso, tá, com a política, né? Mas a gente tem que entender corrupção, coisas erradas em todas as áreas da sociedade, né? Corrupção está em todo lugar, infelizmente tem corrupção na religião, tem corrupção no esporte, tem corrupção no jornalismo, né? As emissoras de rádio e televisão, muitas aí, né, corrompidas. A gente vive no mundo de corrupção. A gente vive o ser humano é corrompido, né? O ser humano tudo que a gente vê tem escândalo de safadeza, né? É porque a política está na vidaça, a política é o que manda a nossa vida é conduzida por políticas, né? Então eles estão na vidaça, né? A gente não sabe, por exemplo, que grandes empresas sofrem desfalque e acabam falindo, né? Tem corrupção, né? Mas o poder público a gente sabe, porque estão na vidaça, né? Então eu acho que esse desgosto que as pessoas têm com a política, eu acho que precisa ser um pouco revista. A gente precisa ver, porque se a gente for decepcionar com a política, a gente tem que se decepcionar com tudo, até com nós mesmos, porque nós mesmos fazemos coisas erradas, né? Somos erros, né? Então a gente tem que escolher mesmo um candidato. Eu vou dar um meu pitaco aqui. Eu acho que a gente tem que escolher um candidato com aquele que a gente sente firmeza na questão econômica, porque o que dita o governo, né, federal sobretudo, a presidente da República, é a questão financeira, é a questão da economia, né, principalmente nessa crise aí que a gente está passando. Um presidente que veio para botar para quebrar, arrumar, botar o Brasil em ordem, tá bom, né? A gente não tem que pensar no candidato que ele vai na favela e matar todo mundo, os traficantes. Não pode pensar em candidato assim, né? Até porque também, se um candidato for ser o exterminador de criminosos, o Brasil vai ter problema na ONU, né? Vai ter problema no conselho de Arraia, né? Lá do Tribunal de Arraia. O Brasil pode perder tudo, o Brasil pode ficar isolado no mundo, né? Você sabia disso, né? Então, pessoas aí que são simpatizantes de Bolsonaro, de Datena, né? Desses caras aí que são, pra mim, bando de filha da mãe, use o cérebro, tá? Por isso que eu rejeito o Bolsonaro, por causa desses bolsominions. Esses caras que, por exemplo, tem nessas notícias, que pra mim a maioria das notícias policiais são farsas, essas notícias de crimes aí, que a maioria é comunicado com imobiliária tal, com farsas aí, que os caras chegam e falam assim: o Bolsonaro vai ser o nosso herói, vai acabar com criminosos, o Bolsonaro não vai acabar com nada e vamos parar com isso, tá? Vamos... Porque você quer o Bolsonaro ser eleito, pensa nele para ele ser um bom cara que vai arrumar a economia do Brasil. Não só o Bolsonaro, qualquer outro candidato, certo? É assim que temos que pensar. E também esse negócio de às vezes julgar o candidato, porque essa pessoa é mal vestida, no caso que muitos julgam o Marina, muitos julgam o Meirelles, porque o Henrique Meirelles não tem discurso, a gente tem que avaliar, tem que ver se a gente tem que
Aí sim que a gente tem que pesquisar o candidato. Por isso que a internet é importante nessa hora. A gente tem que pesquisar bem a profundo o candidato, né? Saber do passado dele, mas também se o cara fez um mal, por exemplo, em 1987 ou nos anos 90, pode ser que não se influencie agora, né? Temos que entender coisas em coisas, né? Coisas, né? Por isso que às vezes eu vejo isso, né? Bom, abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês. Esqueci de tocar a trilha sonora da Band Eleições, né? Que eu acho que não vai ser pego direitos autorais, né? Ser pego, quero que um pouquinho aqui, porque falar de eleição sem ouvir essa música da Band, que na verdade ela é uma trilha livre, né? Uma trilha branca, né? Que muitas rádios nos anos 90 tocavam essa música, inclusive, mas aí a Bandeirantes acabou considerando ela como a música das eleições. Tanto é que a Band usava esse tema nos plantões, né? Eu tava vendo aqui na internet, no YouTube. Bom, um abraço pra vocês, que Deus esteja no coração de vocês. Desculpa me enrolar, né? Às vezes eu gaguejo um pouquinho, eu sou meio nervoso mesmo de fazer vídeo, desculpa, né? Fique à vontade no meu canal, assine meu canal, dá joinha aí pra divulgar o meu canal, entendeu? Abraços, fui!